Oi, tudo bem? Hoje estou vindo falar do livro que vocês escolheram para eu ler. Eu estou falando do livro Meninas Selvagens. Mas antes, vamos para o mini vlog de leitura do livro. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 7/11 e eu estou iniciando a leitura de Meninas Selvagens, que vocês escolheram como a minha próxima leitura no quadro Escolha Literária. Então vamos lá, não sei o que me aguarda nessa leitura. Bom, pessoal, eu iniciei a leitura aqui e logo no começo o livro já me remeteu à pandemia que a gente passou. Não sei se vai ser uma leitura muito fácil, mas a gente está aqui para isso. E, bom, essa foi a minha primeira percepção em relação ao livro, né? Vamos ver como é que vai degringolar essa história. Bom, pessoal, eu vim aqui atualizar a leitura. Outra coisa que a história está me remetendo aos X-Men, né, em relação à parte de mutação. Não sei se vocês já assistiram aos filmes do X-Men. Tem um deles que conta mais ou menos como começou, né, a mutação. E aí essa parte, em relação a essa história, né, que o livro está me remetendo, é bem interessante, né, uma trama bem instigante mesmo. E, bom, vamos ver como é que vai dar andamento nisso. Bom, pessoal, eu finalizei aqui a leitura e, assim, é uma obra ficcional que mexeu comigo em várias questões. Como eu disse para vocês, ela me remeteu à pandemia que a gente viveu. Então, relativo a isso, me fez refletir bastante sobre vários impactos que a pandemia teve em nossas vidas. Então, é um livro que, assim, eu não li tão rápido como eu imaginava que, de repente, eu iria ler, exatamente por essas questões de refletir tudo. Então, outro aspecto que eu até comentei com vocês
em relação à mutação, que me remeteu aos X-Men. Bom, pra mim, assim, a Meninas Selvagens é uma história que tinha muito potencial, os personagens muito bem construídos, mas com o decorrer, assim, da leitura, eu senti que foi perdendo a força, toda aquela força que a história começou, com o decorrer da leitura, ela foi perdendo. E aí, assim, em alguns momentos eu achei meio confuso. Eu não sei se foi proposital ou não, né? O livro tem um final meio em aberto, então, como eu disse, assim, não sei se foi proposital da autora. E aí, até por causa disso, que de repente a história, conforme a leitura vai correndo, vai perdendo a força, exatamente por causa disso, porque de repente ela imaginou uma continuidade, e eu adoraria que tivesse uma continuidade até para poder fechar essas lacunas e a história se completar realmente, porque eu senti como se que tivesse algo que ainda para completar, entendeu? Não achei a leitura ruim, mas também não favoritei, assim, mas é uma leitura que eu acho que vale a pena, entendeu? Porque foi uma leitura que realmente, assim, como eu disse, tem esses aspectos em relação à pandemia me fizeram refletir muito, talvez até porque seja uma coisa recente, né, querendo ou não, se a gente parar para pensar, assim, não tem tanto tempo que a gente saiu da pandemia, e todos nós entramos de uma forma e saímos de outra. Então, quando a gente se depara com uma obra dessa, a gente volta a refletir bastante, né, sobre várias questões, os impactos até que a pandemia teve em nossas vidas. Realmente, assim, gostei, dando até essas pausas, porque eu paro para lembrar de certas partes da história e realmente a gente volta a pensar, né? Quando a gente pensa em certas partes da história, a gente começa a refletir novamente. Então, essa percepção que eu tive. Adoraria que tivesse uma continuação para realmente preencher essas lacunas, mas a história tem um contexto bom, né? Então, gostei sim. Meninas Selvagens é da autora Rory Power. Ele teve sua primeira publicação em 2019 e aqui no Brasil foi publicado pela editora Galera com 320 páginas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a autora. Rory Power cresceu na Nova Inglaterra, se formou pela Midbury College e tem mestrado em ficção em prosa pela Universidade East Anglia. E Meninas Selvagens é seu primeiro romance. Meninas Selvagens é um terror em meio a uma epidemia. A história me atingiu em cheio em várias questões. Creio que é uma ótima obra ficcional para refletirmos sobre os impactos da pandemia e da quarentena em nossas vidas. O livro é meio confuso em alguns momentos, mas a história é ótima e eu queria saber mais do que iria acontecer e simplesmente acabou. A história realmente tinha potencial. As personagens são muito bem construídas, mas no decorrer da história meio que foi perdendo a força e a história das personagens ficou rasa. Eu gostei do final em aberto, pois deu a sensação de que vai ter uma continuação e vou saber o desfecho dessa trama. Agora eu vou apresentar para vocês as novas opções de livros para vocês poderem escolher a minha nova leitura. Nós temos agora Os Testamentos e Teto para Dois. Eu vou ler a sinopse deles para vocês poderem conhecer. Então, Os Testamentos.
Conto da Aia, a obra-prima distópica de Margaret Atwood, tornou-se um clássico de nossos tempos. E agora a autora oferece a seus leitores a sua aguardada e surpreendente continuação. 15 anos após os eventos de O Conto da Aia, o regime teocrático da República de Gilead aparentemente se mantém firme no poder, mesmo após as sucessivas tentativas de insurgência. Mas há sinais de que suas engrenagens começam a se deteriorar. Nesse momento crucial da história política do país, as vidas de 3 mulheres radicalmente diferentes convergem, e as consequências deste encontro poderão ser explosivas. 2 delas cresceram em lados opostos da fronteira, uma em Gilead, criada em meio a privilégios como filha de um importante comandante, e outra no Canadá, onde frequenta a escola, trabalha na loja dos pais, participa de protestos anti-Gilead e assiste na TV as notícias sobre seus horrores. Os testamentos dessas 2 jovens, que fazem parte da primeira geração a chegar à idade adulta nessa nova ordem mundial, são entrelaçados por uma terceira voz, o revelador manuscrito de uma das executoras do regime, uma mulher que exerce sua autoridade implacável por meio do acúmulo e da manipulação de segredos de Estado que podem ameaçar todas as estruturas do poder. Segredos dispersos e há muito enterrados, capazes de unir essas 3 mulheres, fazendo com que elas encarem quem realmente são e decidam até onde podem ir em busca do que acreditam. Então agora eu vou ler a sinopse de Teto para Dois. Best-seller de Beth O'Leary ganha série na Paramount Plus e tem estreia aguardada para as próximas semanas no Brasil. Essa série já até estreou, na verdade. Depois de 3 meses do fim do seu relacionamento, Tiff finalmente sai do apartamento do ex-namorado. Agora ela precisa encontrar o quanto antes um lugar barato onde morar. Contrariando os amigos, ela topa um acordo bastante inusitado. Enrolado com questões financeiras, Leon tem uma ideia pouco convencional para conseguir dinheiro rápido. Anunciar seu apartamento com uma cama só, onde fica apenas no período da manhã, nos dias úteis, já que passa os finais de semana com a namorada e trabalha como enfermeiro no turno da noite. Sem nunca terem se encontrado pessoalmente, Leon e Tiff fecham um contrato de 6 meses e passam a resolver as trivialidades do dia a dia por post-its espalhados pela casa. Mas será que essa solução aparentemente perfeita pode resistir a um ex-namorado obsessivo, uma namorada ciumenta, um irmão encrencado, 2 empregos exigentes e alguns amigos super protetores? Considerado delicioso do início ao fim, uma história de amor encantadora pela Kirkus Reviews, Teto para Dois foi adaptado para a série pela Paramount Plus e já chegou no Brasil, na verdade. O elenco conta com Jessica Brown Findlay e Anthony Elche. Então a votação está em aberto. Deixe nos comentários qual desses livros você gostaria que eu lesse: Os Testamentos ou Teto para Dois. A votação termina na próxima segunda e o resultado você pode conferir nas redes sociais do canal. Inclusive eu também já deixei aqui embaixo na descrição do vídeo os links da Amazon e do Magazine Luiza, caso você queira adquirir um desses livros que eu citei no vídeo de hoje ou qualquer outra coisa, assim você também ajuda o canal. Bom, eu vou ficando por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Tchau!